Fala galera, beleza? Boa tarde, boa noite, bom dia. Faz tempo já que eu tô devendo esse vídeo e não tenho conseguido fazer muitos vídeos, não dá muito tempo de fazer. Hoje eu resolvi dar uma organizada nas ferramentas e dar uma limpada na Fiorino. Então a gente vai fazer os vídeos de todas as minhas ferramentas, tá? Para o vídeo não ficar tão extenso, que já vai ficar, eu vou dividir esse vídeo em 3 etapas, tá? A primeira parte são as ferramentas que eu uso todo dia, que não sai do carro, tá? Que fica comigo direto. Logicamente que tem ferramenta que eu uso um pouco menos, outras eu uso muito, mas ela está todo dia comigo. Depois a segunda parte vai ser um vídeo de ferramentas que eu levo só para alguns serviços específicos, né? Para não ficar carregando peso na Fiorino, tá? E o terceiro são ferramentas que eu deixo mais em casa, que eu uso muito pouco, mas que pode ser que em algum momento a gente precisa, ou para uso particular, ou para uso em clientes, tá? Então vamos lá para o vídeo não ficar muito longo. Vamos começar pelas escadas, tá? Essa primeira escada aqui é uma escada de 10 degraus, ela é bem grande. Essa daqui, assim, eu não levo ela todo dia no carro, então só quando eu preciso mesmo que eu vou estar levando, mas como ela faz parte da parte de escadas, né, eu já vou fazer esse vídeo já. Essa segunda aqui é a minha escada do dia a dia, tá? É uma de 7 degraus, a primeira é uma de 10 degraus, tá? Essa primeira escada, ela estendida, ela chega aproximadamente uns 6 metros de comprimento, tá? Então se você tiver uma parede para estar encostando ela, você consegue trabalhar até 6 metros de altura, apesar de ser perigoso, né? Depois nós temos essa aqui de 7 metros, essa daqui, que é as duas escadinhas que eu mais uso, que é uma de 6 degraus, e essa menorzinha de 4. Essa última aqui é uma escada mais antiga que eu tenho, inclusive ela já está meio reforçada, está um pouquinho velhinha, mas de alumínio também. Eu não levo ela no dia a dia, tá? Eu só levo ela quando eu vou fazer serviço mais bruto, início de obra, cortar parede, que a gente vai mostrar no vídeo 2. Então ela está aqui nas escadas, mas eu praticamente eu não levo ela no carro. E essa daqui é uma daquelas escadas articuladas. Essa daqui é aquela de 4 degraus que ele fala, né? Ela fechada. Eu ainda quero comprar uma de 3 degraus, tá? Eu acho que ela é um pouquinho mais versátil em algumas situações. Mas é o tipo de escada que às vezes ela é tipo coringa, sabe? Ela te resolve algumas situações que você não conseguiria resolver com escada convencional, ela consegue te ajudar, beleza? Eu vou tentar fazer o vídeo de uma forma aqui que não faça muita sombra, porque está fazendo muito sol hoje, e como tem bastante ferramenta, eu precisei espalhar aqui no quintal para poder mostrar para vocês, tá? Eu vou começar por aqui, que a gente seria, vamos dizer assim, as ferramentas mais importantes para as menos importantes, tá? Só colocar esse nível para cá que a gente vai fazer junto depois. Bom, essa aqui é a minha caixa principal, tá, de ferramentas. Tem vídeo no canal aí com detalhe de cada ferramenta que tem dentro dela. Depois vocês dão uma olhadinha, tá? Essa segunda caixa aqui, ela é uma caixa praticamente idêntica à primeira, tá? Vamos dizer assim que ela seria só de ferramentas de backup. Então ela tem outro alicate de corte, outro alicate de capador, reservas de chave fenda, chave Phillips, enfim, para as ferramentas, para eu não ficar na mão caso quebre, né? Bom, depois a gente vem para uma parafusadeira e furadeira da DeWalt, tá? E aqui eu já coloco no compartimento dela algumas brocas que eu mais utilizo, tanto de vidia quanto de aço rápido. Eu estou usando essa furadeira aqui, é uma furadeira simples. Essa aqui, se eu não me engano, é de 450 watts, é da Vesco Ferramentas. Essa aqui ela é 127, tá? Como a maioria das ferramentas é 220, eu comprei uma 127 para ter como opção. Depois nós temos aqui dois marteletes. Esse que está fora da caixa é um de 650 watts da DeWalt e o que está na caixa é um de 800 watts, tá? Eu, para ser bem sincero, eu uso mais esse de 650, porque ele é um martelete assim que já está mais velho, né, mais usado, então eu boto ele para
para o dia a dia e para serviço mais pesado, para quebrar concreto, tal, enfim. E o mais novo, de 800, eu deixo ele como backup, tá bom? Depois nós temos aqui uma caixa de broca, essa azul, tá? Com as brocas menores. E atrás ali uma caixinha de serra-copo. Ali eu tenho serra-copo tanto para gesso, para madeira e para metal, tá bom? Para ficar tudo concentrado. Depois aqui nós temos três blocos de broca, vamos dizer assim, de broca longa, tá? As brocas de madeira, tá? Quando a gente vai fazer, por exemplo, instalação de luminária, onde tem aquelas pranchas grandes de madeira, vigota, que aí você precisa perfurar. E tem as brocas longas para concreto, tá? De vidia. E duas broquinhas aqui de serra-copo, para poder fazer furo redondinho e tal, certinho para concreto também. Depois aqui a gente vem com o nível da DeWalt, tá? Que eu uso bastante, nível a laser. E uma trena a laser da Bosch. Essa aqui, se eu não me engano, é uma de 40 metros, tá? Aqui nós temos um tripé, que eu até deveria ter tirado da embalagem, acabei esquecendo. E esse aqui é um suporte que eu fiz para aumentar o tripé. Tem lugar que não dá para... que ele fica muito pequeno, o tripé. E aí esse aqui é um suportezinho, mais para frente eu faço um videozinho na prática, tá bom? Essa daqui é uma ferramenta, aquela multicortadora oscilante, da Vesco também. Eu estou gostando bastante de trabalhar com essa marca, tá? Estou bem satisfeito, tá? E é o tipo de ferramenta que assim auxilia bastante, ajuda muito, tá? Para cortes em locais mais difíceis, para corte de gesso. Depois, pessoal, se puder deixar nos comentários aí as ferramentas que vocês gostariam que eu fizesse uma análise mais aprofundada, e aí a gente pega a ferramenta e faz depois, tá bom? Uma lixadeirinha aqui, pequena, que a gente usa muito também. Uma cola quente, tá? Uma pistola de cola quente. Essa aqui, se eu não me engano, é da Ikari. Isso, essa aqui é de 150 watts. Ela derrete muito, tem que tomar muito cuidado, porque senão queima a mão. Os bastões de cola quente. Aqui tem um kitzinho de chave de catraca, tá? Eu, para ser bem sincero, assim, eu uso pouco. Mas tem sempre aquele servicinho que você precisa e ela te quebra um galhão. Então eu mantenho dentro do carro. Soprador térmico, tá? Da Inco. Essa ferramenta, assim, é da mesma forma, né? A gente acaba não utilizando muito, mas ela quebra um galho em algumas situações. Por exemplo, quando você pega aqueles conduítes, principalmente da Manco, da Tigre, conduíte corrugado, né? Aqueles de 3/4, 1 polegada, que eles são bem duros. E às vezes você vai encaixar ele nas caixinhas e tá um pouquinho durinho. Então você dá uma amolecidinha na ponta dele e te facilita bastante o serviço. Assim como usar para termorretrátil, enfim, dá para uma infinidade de serviços que dá para fazer. Serra o tico-tico, também da Vesco, tá? Eu uso pouco, mas às vezes você vai fazer algum serviço de embutir tomada, interruptor, em cabeceira de cama e precisa fazer o recorte da caixinha. A serra tico-tico ajuda bastante. Às vezes eu uso ou a tico-tico ou a multicortadora oscilante para fazer esse tipo de serviço, tá bom? Na sequência, tem uma caixa de ferramentas aqui da DeWalt, ela tem algumas divisões. Essa caixa aqui ainda eu estou ajustando ela, tá? Tem coisa que vai sair daí. Então eu deixo mais para conector, algumas coisas de elétrica, alguns ganchinhos, terminais, enfim, eu estou ainda ajustando. E essa caixa aqui da DeWalt, eu não lembro de cabeça o código dela, mas é aquela que você consegue ir encaixando uma na outra. Então futuramente, se eu comprar uma segunda, terceira caixa, a gente consegue ir acoplando uma na outra, tá? Essa caixa aqui é uma caixa da Tramontina, que eu uso para divisão de brocas, de buchas e parafusos. Eu, para ser bem sincero, ela me surpreendeu em relação à qualidade e o preço dela. Ela, se não me engano, ela custa em torno de R$120, mais ou menos uma caixa grande, tá? E as divisórias são bem bacanas e mesmo que ela tombar, ela não cai os parafusos, ela não cai de um compartimento para o outro, tá? Porque a tampa fica bem fechadinha.
tá bom? Aqui nós temos 3 kitzinhos de chave Torx. Não é uma ferramenta que a gente usa direto, mas precisa ter também. Essas ferramentas aqui, eu não deixo ela na caixa principal porque são ferramentas maiores, então eu acabo deixando solto num outro contentor que eu tenho, tá? Então pistola de aplicador de silicone, um martelo unha, tá? Às vezes precisa retirar algum prego. Aí você tem arco de serra, aquela chave Fenda e Phillips são maiores, então eu não deixo elas na caixa principal. Uma revitadeira, serrote, esse arquinho de serra aqui, que é o de gesseiro, né? Isso aqui eu uso bastante para embutir luminária, então se precisa fazer algum tipo de serviço, a gente usa bastante. Essa aqui é a tesoura de caleiro, eu uso muito para cortar essas fitas perfuradas aqui, para também fazer instalação elétrica, fixação de tubulação, ajuda bastante. Formão, um nívelzinho, na verdade esse outro nível aqui entraria junto, mas eu particularmente eu uso bastante o nível pequeno e o nível a laser da DeWalt. Um esquadro, uso bastante também, tá? Tem que ter. Esse transformador meu, ele é um transformador pequeno, tá? Eu não sei exatamente dizer agora qual que é a potência dele, mas eu ainda pretendo comprar um maior. Esse daqui, quando ele aquece, ele acaba desligando, né? Por segurança. Então, às vezes, acaba ficando na mão. Apesar de eu ter ferramentas tanto 220 quanto 127, eu tenho que ter no carro também. A serra mármore não é uma ferramenta assim que a gente usa muito, tá? Eu uso bastante mais a lixadeirinha de mão, tá? Mas essa também não sai do carro. E tem aí alguns discos. Esses discos é tanto para lixadeirinha quanto para serra mármore, tá? Depois as ferramentas manuais aqui, marreta. Essa maior eu uso bastante assim para fincar haste de aterramento, tá? E depois tem essas outras menorzinhas. Essas outras talhadeiras aqui é pro martelete, mas eu coloquei junto aqui. Aqui a gente tem alguns grampos, grampo C de marceneiro, esses grampinhos, que como eu trabalho sozinho, às vezes você precisa usá-los para poder ajudar na fixação de algum material, tá bom? Aqui também tem um grampo tipo tapeceiro, também é bom ter, eu já usei bastante, tá? Aí a parte de solda, eu tenho 2 ferros de solda, um menor e um maior, tá? Um sugadorzinho, isso aqui sempre tem que ter, tanto no trabalho para câmera, quanto nos fechamentos de circuito, né? Que é tudo estanhadinho, isolado, então eu uso. Antigamente eu tinha um ferro de solda maior, mas ele era muito pesado e o resultado é o mesmo desse daqui, tá? Essas caixas aqui eu mantenho ela dentro da Fiorino para colocar alguns materiais específicos. Essas duas primeiras de cima aí, essa que está sem etiqueta e a da elétrica, as duas são da elétrica, tá? Então eu mantenho sempre fita isolante reserva, alguns disjuntores, alguns materiais barramento, algumas coisas que para você poder resolver o serviço na hora. Aí depois tem uma caixa ali de alarme e câmera, que aí eu coloco conectores, fio de cerca, fonte, né? Depois rede de telefonia, conectores, cabos, pedacinhos de cabo de rede, que às vezes você acha que você não vai usar em lugar nenhum, mas sempre tem ali. A parte de infra seria conectores, aquelas curvas, caixinhas, né? E a parte de hidráulica, apesar de eu não fazer mais hidráulica, sempre mantenho alguma coisinha que pode acontecer imprevistos. Essas aqui são algumas ferramentas que eu mantenho dentro dessa caixa de rede de telefonia, tá? Um alicate de crimpar RJ45, RJ11, testador de cabo e os 2 alicates, esse daqui e esse, que é para crimpar o terminal o conector de TV, tá bom? Esse contentor aqui eu sempre mantenho um pouquinho de fio para fazer alguns serviços em clientes, tá? Então eu deixo ele ali dentro do carro também para não ficar solto.
Bom, depois a gente vem para cá, sempre o kitzinho de limpeza aí, uma vassoura, pazinha, detergente, uma buchinha. Esse paninho aqui, às vezes a gente vai almoçar em algum cliente, para não sentar no chão, a gente sempre tá levando ele. Luva nitrílica, para na hora de instalação de tomada, para não sujar a parede, a gente procura sempre estar usando. Para ser bem sincero, eu não gosto muito, porque eu transpiro bastante, por isso que eu levo esse talco junto, que é para colocar dentro da luva, que essa luva ela não é com talco, então ele tira, o talco tira um pouco da umidade, tá? É sempre bom manter no carro algumas cordas para algum serviço específico. Aqui tem algumas caixinhas de parafusos, de arruela, bucha, algumas borrachas, pedacinho de vigota, né, para apoiar, fazer algum furinho para não furar o piso do cliente, tá bom? Depois nós temos um óleo lubrificante, vaselina em spray, vaselina sólida, um spray sempre preto e branco, eu mantenho sempre no carro para fazer algum servicinho, cola, massa corrida, tá? Essa caixa aqui é uma caixa assim, ela até ocupa um pouco de espaço, mas ela tá super leve, que aí eu mantenho o termo retrátil. Deixa eu tentar abrir para vocês aqui. Alguns restinhos também de cabo de rede, o badisco, que é para teste de telefonia, alguns outros cabos específicos, eu mantenho dentro dessa caixa aqui, tá? Dois guias, um de 10 e um de 20 metros, porém esses dois já estão meio velhinhos, já estou precisando trocar. Essa mochila aqui é muito importante, tá? Eu uso bastante ela, é uma mochila grande. Como eu trabalho sozinho, para não ficar dando 2, 3 viagens quando eu faço serviço em apartamento, tá? Eu pego algumas ferramentas e já jogo na mochila para poder fazer uma viagem só. Então eu coloco algumas ferramentas, por exemplo, eu tiro a parafusadeira dentro da caixa dela e já jogo aqui dentro, alguns parafusos, extensão, mesmo a furadeira cabe aqui dentro, também parece que não, mas ela é bem grande, tá? E aí eu já subo com uma mão com a escada, a outra minha caixa principal e as outras ferramentas nessa mochila, e otimiza bastante, não tem como ficar sem. Hoje eu tô com 3 extensões, 2 de 15 e uma de 10 metros, eu acho que é o suficiente para você fazer serviço em obra aí, já supre bastante. Duas mochilinhas, duas porta-cinto, né? Na verdade é um cinto de ferramenta. Esse aqui eu comprei no Mercado Livre, da marca MTX. Eu não ganho nada da marca para falar, mas só para indicar aí que eu gostei bastante. Na verdade, a minha esposa trabalhou um tempo comigo, então um era dela e um é meu. Então hoje fica de backup, tá? Presilhas tipo Hellman, que enforca gato. Só que tem que ter, não pode faltar, tá? Ajuda bastante em diversos serviços. Um radiocomunicador, eu uso esse aqui, o RC4000 da Intelbras. Também facilita. Tem alguns serviços que eu preciso fazer, que aí ou minha esposa, ou eu contrato algum ajudante, identificação do circuito, em alguma obra que não fui eu que fiz e o cliente precisa identificar, às vezes a casa é muito grande, sobrado, então, ou em zona rural, o rádio ajuda bastante. E aqui por último uma etiquetadora da Brother, tá? Para fazer os fechamentos aí dos circuitos, identificar o que é iluminação, o que é tomada, o que é chuveiro. A gente usa a etiquetadora, tá bom? Lembrando, galera, que isso aqui, faz 7 anos que eu trabalho como eletricista, né? Então a gente vai comprando logicamente aos poucos, porque tudo é muito caro. A gente vai investindo e vai vendo a necessidade. Ah, você precisa de tudo isso ou até mais para poder começar a trabalhar? Não. Com bem menos da metade você consegue executar o serviço. Você não precisa de um monte de escada, você não precisa de 2 caixas de ferramenta, você não precisa de radiocomunicador, nada disso. Você tem que começar com o que você tem, tá? Mas com o tempo você tem que ir investindo para não ficar pedindo ferramenta emprestada para amigos, né? Mesmo porque se você danificar,
além de você não ter a sua, você vai ter que pagar dele, tá? Não ficar emprestando de parente, nada. E agiliza muito o serviço. Então, assim, tem serviço que você consegue fazer sem a ferramenta? Tem. Mas se você tiver a ferramenta, o serviço fica bem mais feito, né, bem melhor. E agiliza, você ganha bastante tempo. Tem serviço que você consegue fazer sozinho, que sem a ferramenta seria precisar de outra pessoa. Então é isso aí. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu estou muito feliz, apesar do canal ser bem simples, bem objetivo, sem edição. Do jeito que eu estou filmando aqui, eu já posto no YouTube, mas eu estou ficando muito feliz porque tem várias pessoas que estão mandando nos comentários, tirando dúvida. O vídeo da Fiorino, do quadro disjuntor, foi bem legal, que o pessoal gostou, elogiou, principalmente da Fiorino. Tem gente que pediu para mim projeto, né, e a gente está aqui para ajudar. Então, o que eu puder ajudar vocês, pode mandar nos comentários. Se tiver alguma ferramenta em específico, alguma dúvida, pode mandar que eu procuro responder o mais rápido possível, para a gente poder crescer junto. Se você tem alguém que está pensando em começar a trabalhar por conta, seja pedreiro, seja eletricista, encanador, o que for, compartilhe esse vídeo. Quem puder, eu agradeço muito se inscrever no canal. Isso é um bom termômetro para a gente ver que o serviço está sendo reconhecido, né? Está sendo bem aceito por vocês. Dá um like, ativa o sininho, que aí na hora que eu fizer vídeos novos você vai ser notificado, tá? E compartilha aí com a galera. E agora eu vou fazer o segundo vídeo, tá bom? A segunda parte. Valeu, obrigado, galera.